Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira, segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagem da tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco, remove o tecido e surge o texto em letras pretas. Casa das Palavras. No canto esquerdo há um desenho estilizado de contorno preto e em torno uma letra P. Roberto Seabra, repórter. Olá, seja bem-vindo a mais um Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. A história de um jornal que se confunde com a história de um país. Estamos falando do Última Hora, criado na década de 1950 para apoiar o presidente Getúlio Vargas, combatendo a maior parte da imprensa da época, que fazia oposição ao político. O escritor José Almeida Júnior, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017, relembra essa história, da eleição ao suicídio de Vargas, pelas lentes da ficção. José Almeida, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo a entrevista te perguntando por que falar de um momento histórico tão grave como foi a morte, o suicídio de Getúlio e a história do jornal que o apoiou o tempo todo, né, para o bem e para o mal, usando a ficção. Esse amálgama que você produziu aí de misturar ficção com história. A ideia inicial foi fazer... No rodapé à esquerda, em letras brancas e entre chaves, José Almeida Júnior, escritor. Que tinha sido comunista nos anos 30. Que é o Marcos, né? Que é o protagonista, né? Mas inicialmente não tinha nem ideia do que é que ele seria, né? Eu queria um personagem que tinha sido perseguido, torturado durante a ditadura Vargas, e eu queria ver como é que ele ia se comportar durante o governo de Vargas eleito dos anos 50. Aí eu comecei a pesquisar sobre o período, e aí cheguei à história da Última Hora, né? Que a Última Hora ele foi um jornal criado para dar sustentação ao governo Vargas de 1950. Criado, né? Por Vargas, né? Criado por Vargas. Na verdade, quem criou foi o Samuel Weiner, né? Mas com o apoio de Getúlio Vargas, né? Porque quando ele ganhou as eleições de 1950, ele sofreu uma contestação muito grande, porque... ele tinha oposição de uma parcela da sociedade e da política que tinha sido perseguida durante o Estado Novo, né? Tanto de direita como de esquerda, e tinha uma parte de uma burguesia liberal que também temia um efeito de um Estado forte. E ele acaba sendo eleito tendo a oposição da grande imprensa, dos grandes jornais do Rio de Janeiro. Foi quando ele decidiu apoiar a criação de um jornal. De um jornal. Aí ele chama Samuel Weiner, que na época trabalhava para Assis Chateaubriand, nos Diários Associados, e Samuel Weiner aceita o convite e promete para Getúlio Vargas um jornal para 45 dias. E fez. E ele fez. E aí, a partir dessa história política, né, do Vargas querendo ter um jornal que o apoiasse, você partiu para a ficção. O Marcos, ele é um jornalista que trabalha num pequeno jornal de linha comunista, né? Ou seja, os comunistas foram perseguidos pelo Vargas durante o Estado Novo, e, no entanto, ele aceita fazer esse papel de ser editor, repórter do novo jornal, por interesse econômico, né? O Weiner oferece um grande salário para ele, né? Como é que foi essa questão de relacionar a história de um comunista que se vendeu com a história real? O Marcos é um personagem de ficção, mas ele poderia não ser um personagem de ficção, porque muitos dos jornalistas que compuseram a formação inicial do jornal Última Hora eram comunistas. Muitos tinham trabalhado na revista Diretrizes, que foi formada por Samuel Weiner em torno de 1937. Antes de trabalhar com Chateaubriand, né? Antes de trabalhar com Chateaubriand. Foi uma publicação que tinha um corpo editorial muito intelectualizado. Jorge Amado colaborou para o jornal, Carlos Drummond, Réplica do Queiroz. Enfim, era uma revista que abarcou muitos comunistas intelectuais. Então, ele aproveitou esse conhecimento que ele tinha, tanto de edição como desses intelectuais, e chamou para compor a Última Hora. Então, o Marcos, ele é meio que ele simboliza uma série de pessoas que aceitaram trabalhar para Vargas, né, de certa forma, né? Sim,
Porque o Samuel Weiner, quando ele cria o jornal, ele dobra praticamente, mais que dobra muitos dos salários, né? Nelson Rodrigues foi um deles. Ele mais que dobrou o salário de Nelson Rodrigues, ele saiu do jornal onde ele trabalhava para ir para a Última Hora. O meu avô, que era jornalista na época, falava que o Chateaubriand dava uma carteira do Diário Social e falava para o profissional, vai arrumar o seu salário lá fora, entendeu? Aí seja com um encargo político. E o Samuel Weiner não. O Samuel Weiner investia realmente... Profissionalizou a as atividade redações. do jornalista, do repórter. Verdade, né? É verdade. Ele, inclusive, começou a dar crédito para quem assinava matéria, né? Coisa que não era muito comum. A pessoa fazia matéria, mas não saía o nome. Então, ele valorizou muito a figura do repórter, do jornalista. É verdade. O Marcos, esse personagem que você criou, que simboliza vários outros, né? Ele se relaciona muito diretamente com outro personagem, esse sim conhecido, que é o Nelson Rodrigues, né? Escritor, dramaturgo, né? Jornalista também. Como é que foi relacionar um personagem que não existe, que não existiu, apesar de simbolizar uma certa tendência na época, com um personagem tão conhecido como foi Nelson Rodrigues, o escritor Nelson Rodrigues? Explica pra gente. O Nelson Rodrigues, ele começou a trabalhar na Última Hora, na edição no editorial de esportes, né? Ele foi convidado para o Samuel Weiner para fazer uma coluna policial, mas que tivesse um tratamento mais dramático, né? Porque o Nelson Rodrigues já era dramaturgo, né? Conhecido. Nelson Rodrigues, então... É uma vida como ela é? Aí ele cria A Vida Como Ela É, né? Que de início era para ser uma coluna policial e ele transforma numa ficção. Né? Começou com um caso de um casal em lua de mel que sofreu um acidente e ele transformou isso aí numa grande crônica. E as pessoas acompanhavam, né? Queriam saber, principalmente as mulheres, né? Ele tinha muitas leitoras, né? Sim, as mulheres ligavam para a redação para falar com o Nelson Rodrigues, mandar cartas, contar segredos, mulheres casadas, filhas de José Almeida Júnior, escritor. Mas quando lia a coluna Vida Como Ela, se libertavam e mandavam cartas para Nelson Rodrigues. Você deve ter ouvido falar já de leitores que muita gente leu o seu livro achando que quem escreveu é um jornalista que viveu aquele período, né? Que estava na redação da Última Hora, né? Porque fala como se estivesse ali. Como é que você trabalhou essa ambientação? Minha principal fonte de pesquisa foi o livro de memórias de Samuel Weiner, mas também dos outros jornalistas. Sim. Então, eles, através dessas memórias, eu comecei a ver como era o dia a dia da redação, como era a relação do editor com os repórteres, como era o ambiente. Muito diferente das redações de hoje, né? Muito diferente. Era muito barulhento, todo mundo fumava, enfim. Diz que o Nelson Rodrigues, ele escrevia fumando e a cinza caía no paletó dele, ele não parava. E o telefone tocando. É uma loucura. Então, era uma loucura. Eu tentei reproduzir um pouco esse ambiente de redação, mas também lendo muitos jornais, né? Sim. Porque... Inclusive a Última Hora, né? E principalmente a Última Hora, né? Mas também era importante eu ver como é que se comportavam os outros jornais, né? Então, cada fato... O jornal do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, os jornais de Assis Chateaubriand, o Globo e o Jornal Comunista também. Porque nós tínhamos Todos eles adversários do Vargas, né? Do Vargas, Mas cada um tinha uma visão diferente. Sim. Por exemplo, eu abordo num determinado momento no livro da criação da Petrobras. Getúlio Vargas manda um primeiro projeto de lei permitindo a participação do capital internacional e capital privado em geral. E cada jornal posiciona de uma maneira diferente, né? Inclusive, Carlos Lacerda, que em princípio era liberal, ele atacou a proposta de Getúlio Vargas apoiado no nacionalismo. Só por ser do Getúlio. Só por ser do Getúlio Vargas, né? Já o Jornal Comunista fazia várias charges de Getúlio Vargas com Rockefeller, com dinheiro, jorrando petróleo. Então, assim, é interessante eu ver o posicionamento de cada jornal. E a Última Hora, que é um jornal que tem uma linha editorial muito nacionalista, defendendo o projeto. Né? Inclusive, esse era um grande dilema de Marcos, porque como ele era um comunista, nacionalista,
combatia muito o imperialismo americano, encomendaram a ele uma matéria defendendo o projeto de lei. Ele não conseguiu fazer. Então, eu tentei passar um pouco dessa contradição, desse ambiente de jornal utópico, né? Que o jornalista não tem a liberdade de fazer o que quer no jornal, né? Porque existe uma linha editorial, existem outros interesses. Tem as condições materiais, mas não tem as condições políticas de fazer o que ele quer. Exatamente. Né? E ele começa a trabalhar, como ele não consegue escrever o que ele quer, ele começa a se juntar a adversários políticos para colocar o posicionamento dele. Então você coloca o Marcos como uma espécie de testemunha popular da história, algo assim? Sim, porque o livro é escrito em primeira pessoa, né? Então, para eu dar uma verossimilhança, uma realidade maior, colocar o leitor na cena numa cena histórica importante, o Marcos tinha que necessariamente estar lá. Senão eu ia fazer apenas referências. Houve um atentado na Rua Tuneleiro, enquanto é totalmente diferente se eu colocar o Marcos lá. E ele tem uma visão muito particular do atentado, por exemplo. Né? Porque a versão que ele dá no livro, da Última Hora, não é a versão oficial. Né? A versão que ele dá é uma versão que adversários de Carlos Lacerda deram na época, de que quem matou o Major Rubens Vaz não foi o pistoleiro. O pistoleiro contratado lá, o Alcino. Foi o próprio Carlos Lacerda. Que estaria armado, né? Que na hora do tiroteio deu um tiro saiu tirando a esmo e pegou um tiro nas costas do Major Vaz. Né? Inclusive, ele não deixou o Lacerda que o revólver dele fosse periciado. Né? Então, isso deixou mais... e nem foi feito um exame de balística para saber de qual revólver saiu o tiro que matou o Major. O Major Vaz. E para deixar mais dúvidas ainda, o deputado Armando Falcão, que na época era muito amigo de Carlos Lacerda, deixou no livro dele de memórias, tudo a declarar, que quando chegou no hospital, Miguel Couto, logo após o acidente, para tratar do tiro que ele teria levado no pé, ele disse: eu matei o meu amigo Major Vaz. Ele chegou lá desesperado, achando que ele que tinha matado. Mais uma história que ficou meio encoberta, que a gente talvez nunca descubra a verdade, né? Totalmente a verdade. Mas eu quis dar a visão do Marcos, um camarada que não gostava de Carlos Lacerda. José Almeida Júnior, então, escritor. Essa não é a visão que eu coloco como sendo a verdadeira. É a visão do personagem. De um personagem que estaria lá, que esteve lá, de alguma forma esteve lá, né? José Almeida Júnior, Última Hora, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2017. Para encerrar, José Almeida, como é que é participar do Prêmio Sesc? Fala um pouco sobre isso. O Prêmio Sesc hoje é o prêmio mais importante do país para autores inéditos. Nessa edição 2017, teve em torno de mais de 1.700 inscrições, de romances foram 980. Então é um concurso hoje muito concorrido, porque existe muita dificuldade para o escritor iniciante entrar no mercado. Verdade. Ou você entra pela autopublicação, se você não é alguém conhecido para já encontrar uma editora grande, ou então você tem que tentar buscar um prêmio literário. Então esse prêmio foi muito importante para mim, trouxe uma visibilidade muito grande, a imprensa já deu uma cobertura ao resultado do prêmio, na publicação do livro, enfim, o resultado foi muito bom e aí, logicamente, eu fiquei muito satisfeito, né? Porque eu nunca esperei que fosse o primeiro livro tivesse essa repercussão. Verdade. Parabéns pelo livro e boa sorte na divulgação aí, pela Última Hora. Obrigado. Obrigado, Zé Almeida. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos, com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Mão masculina, talha madeira. Em fundo branco, o texto. Livro em pauta. Um dos livros que mais me marcaram na minha juventude foi o Xangô de Backstreet, que era um livro de Jô Soares, um livro que contava uma história de um assassino em série. Texto. Deputado Caio Manissoba, SD, Pernambuco. O livro que eu li, que eu estou terminando de ler, é a história do radialista Geraldo Freire. Geraldo Freire, que é um dos radialistas mais famosos de Pernambuco. É um livro que conta causos políticos e conta um pouco da vida dele. É um livro apaixonante que conta a história desse que talvez seja o maior radialista de todos os tempos do nosso estado.
Eu tenho hoje uma sugestão para o programa Casa das Palavras. Texto, Trata-se deputada Raquel do Muniz, clássico PSD nacional, Minas um Gerais. romance de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Este livro é importante para os jovens, para aprender figuras de linguagem, estilo literário e para fazer também uma reflexão sobre a vida seca que acontece no Nordeste brasileiro. Casa das Palavras. Logo acima, em letras vermelhas, estamos apresentando. Casa das Palavras. Logo acima, em letras vermelhas, voltamos a apresentar. Roberto Seabra, repórter. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do Casa das Palavras. Imagine Copacabana em 1900, no início do longínquo século XX. Agora coloque lá nessa Copacabana de antigamente um cabaré de luxo, onde acontece uma história de amor entre um diplomata francês e amante de um poderoso senador da República. Este é o enredo de Sol e Sonhos em Copacabana, o primeiro romance do escritor Aliel Paioni. Um livro que, ao contar uma ficção, conta também um pouco da história do Brasil. Léo, obrigado por vir ao Casa das Palavras. A oportunidade que eu tenho aqui, eu quero agradecer à Casa das Palavras, a você, Roberto, pela oportunidade. No rodapé à esquerda, em letras brancas e entre chaves, Aliel Paioni, escritor. Então vamos falar sobre Sol e Sonhos em Copacabana. Sim. Em primeiro lugar, por que esse título? Sol e Sonhos em Copacabana? Porque eu, como mineiro, sempre passei muitas férias no Rio de Janeiro, então eu tenho uma ligação muito afetiva com o Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro e adoro como Copacabana. Todo mineiro. Como todo mineiro, exatamente. Então, e eu estudei no Rio de Janeiro também. Então, eu fui muito ligado. Toda a vida passei por Copacabana, morei em Copacabana, então eu tenho uma relação muito grande com Copacabana. Então, em uma certa época, eu li um artigo sobre um cabaré que havia em Copacabana, o Mer Luiz. Existiu realmente no começo do século passado, onde é o Poço 6 atualmente, ao lado do Forte Copacabana. E esse cabaré era frequentado por gente muito rica, grandes políticos, grandes empresários. Na época, empresários não, grandes pessoas que tinham dinheiro, né? Comerciantes, né? O empresário é uma coisa moderna, né? É verdade. Grandes comerciantes, gente importante, influente. E eu imaginei, então, escrever um romance que começasse dentro desse cabaré, sabe? Então, na verdade, é uma história de ficção, né? Uma ficção, exatamente, é uma ficção. Verdadeiro, só o cabaré Cabaré, que existiu. a Madame Louise também é verdadeira, ela era uma francesa sofisticada, tradicional nessa área, uma proxeneta de luxo, né? Muita experiência e tal, acostumada a mexer com gente rica, gente chique, um cabaré muito chique, vinha de Paris e tal. Então eu imaginei escrever um livro nesse cabaré, que começasse nesse cabaré. E nesse cabaré, então seria frequentado por político, eu coloquei lá um político, um personagem muito importante. O senador Mendonça, Senador né? Mendonça, José Fernandes Alves de Mendonça, e era amante de uma mulher lindíssima, Verônica. Então, os dois se encontravam no cabaré Mer Luiz. Léo, como é que é escrever sobre uma Copacabana de 1900 que você não conheceu? Né? Eu fiz um pouco de pesquisa sobre Copacabana na época, como é que era um grande descampado, não tinha nada realmente, né? Tem fotos, né? Tem fotos, exatamente. Eu andei pesquisando e tinha algumas... Copacabana estava começando, tinha algumas casas, um restaurante ou outro, e era frequentada por por pessoas assim, estrangeiras principalmente, que gostam dessas coisas mais exóticas, vinham para o Brasil, pessoal de embaixada, e esse pessoal que tinha mais dinheiro e queria ficar mais tranquilo, mais um acesso privado, né? Iam ao Copacabana. E o livro é isso, né? Exatamente. O Jean-Jacques é um embaixador. Exatamente. O Jean-Jacques é um diplomata francês. Adito cultural, adito econômico na Embaixada Francesa. E que se refugia, né, em Copacabana, né? Exatamente. Então ele gostava, era um cara muito boêmio, um artista plástico, um cara com muita sensibilidade. Então ele gostava desses lugares, a Mata da Tijuca, esses lugares boêmios, mas assim, ele curtia a natureza, que era um cara que era um artista pintor, né? Pintor. Então ele gostava desses lugares, então ele frequentava Copacabana. E lá ele conheceu a Verônica. Um belo dia, ele foi lá, conheceu o Mer Luiz e conheceu a Verônica. A belíssima Verônica. Você descreve ela assim. Exatamente. Era uma mulher linda, que, como você pegou bem no livro, é uma metáfora do Brasil. Pois é, eu senti Exatamente, isso, assim, que a Verônica, e esse triângulo amoroso, né? Um estrangeiro, uma mulher brasileira belíssima ligado e a um senador importante, político influente. É você, Roberto, eu tô comentando. É uma metáfora, né? É uma metáfora. Né? Você, a primeira pessoa que pegou essa metáfora foi você. Ninguém nunca havia comentado comigo sobre isso. Verônica é uma metáfora do Brasil. Uma mulher linda como o Brasil, um país lindo, só que na mão de pessoas que não... erradas, né? Pessoas erradas, que não mereçam, talvez, fazendo esse papel, né? Aliás, a literatura tem essa capacidade, né, de analisar a realidade. Exatamente. Na verdade, toda pessoa que escreve alguma coisa, escreve sobre a realidade que ele vive. Não tem como fugir disso, né? Você escreve sobre você e você é inserido numa realidade que você está ali dentro, mora ali, né? Vive inserido ali, você não tem como escapar disso. É verdade. Então a gente acaba escrevendo sobre isso mesmo, acaba sobre a realidade, sobre você e sobre a realidade que você vive, né? É verdade. Aliel, você
escreve um livro, um romance histórico, né, que se passa em 1900, e fala também sobre a política da época, sim, né? eu dou umas pinceladas, porque eu não vou, o objetivo do livro é divertir as pessoas, mas como eu gosto dessa parte política, eu dou algumas pinceladas no aspecto econômico. Na época, por exemplo, quem governava o Brasil era o Campos Salles, Na época da República Velha, né? A República Velha. A República Velha foi a república que existiu de 1879 a 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Foi a antiga república, né? Isso. Então começa no governo Campos Salles, na época do Joaquim Murtinho, que era ministro da Fazenda do Campos Salles, estava negociando fundo em loan, o Brasil na época estava quebrado, estava sem dinheiro, então o Brasil declarou moratória, e esse pessoal nada mais era do que o representante da oligarquia paulista, cafeeira paulista, né? Você diz o Mendonça, né? O Mendonça, exatamente, era um grande fazendeiro, um grande político, todo político no fundo representava a oligarquia paulista, cafeeira mineira ou paulista, né? Então, no fundo, ele defendia os interesses dele mesmo. Então, eu coloco um pouquinho dessas coisas no livro, né? Tá a história do Brasil ali. A história do Brasil, o começo da história do Brasil, exatamente. Né? Então, aquele Brasil sem dinheiro. Aliel Quebrado, Paioni, Não é escritor. quebrado, como está hoje também. Então, a história sempre se repete, né? É verdade. Agora você, Aliel Paioni, eu sei Sim. que é um pseudônimo, né? Pseudônimo, Aliel, minha mulher chama Leila, então Aliel é um anagrama de Leila. Leila, se você colocar Leila no espelho, vai aparecer Aliel. E Paioni é o nome de família. Né? Família italiana, italiana. E você né? é físico? Sou físico, sou professor, dou aula de física. E engenheiro nuclear? Fiz engenharia nuclear. Como é que você veio parar na literatura? Aí, Roberto. Exatamente, toda a vida eu gostei de ler demais. Se eu fosse começar hoje, eu talvez não seria engenheiro nem físico, eu mexeria direto com literatura. Eu sempre li demais, eu sempre li literatura clássica, e sempre gostei, sempre tive facilidade para escrever. Então, sempre, às vezes, quando eu tinha oportunidade, escrevia, e meus professores, você escreve bem. Quando eu fiz minha tese, por exemplo, o pessoal, você escreve bem, mas não se escreve tese técnica com essa maneira de escrever, meio romanceada, né? Então, agora eu terminei, aposentei, estou assim, uma certa idade, eu vou escrever, eu vou me dedicar à literatura agora. Muito boa essa. No livro você fala desse triângulo amoroso, né? Entre a Verônica, o Jean-Jacques e o senador Mendonça. Depois entram outros personagens ao longo da história, né? A filha dela, a Riete, tá. A Riete. E no final fica aquele gostinho de quero mais, assim, sim. Na verdade, a Verônica termina a história nova, né? Nova, exatamente. Então, esse livro, na verdade, é uma trilogia. O primeiro é de uma trilogia. Eu pretendo escrever uma trilogia. Então, estou terminando o segundo livro agora. E esse livro termina com a Verônica indo para Goiânia, né? Aí ela vai lá encontrar com a Riete, porque a Riete fez umas coisas erradas com ela. Então a Riete é a filha dela. Filha da Verônica. Então, ela que não fica claro no romance. Não fica claro, mas se é filha dele ou exatamente. Do Jean-Jacques ou do Mendonça. Então, né? no segundo livro vai ficar bem claro essas coisas, bem explicadas, né? Então, o livro termina ela indo para Goiás, né? E realmente continua. Então, eu pretendo escrever 3 livros, os livros vão terminar com o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. O segundo? O terceiro. Esse segundo vai entre 1900 e 1954. Mas o terceiro livro que eu pretendo escrever ainda vai terminar com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Tá? Aliás, por que se refugiar em Copacabana de 1900? E não escrever sobre o Brasil de hoje, por exemplo? Por exemplo, mas eu acho que quando você escreve, eu estou escrevendo, na verdade, o Brasil de hoje, porque o Brasil naquela época não mudou muito em relação ao Brasil de hoje. Eu acho que, como eu disse para você no começo, eu escrevi sobre Copacabana porque está ligado ao meu imaginário de infantil né? E quando você escrevendo sobre o Brasil de 1900, eu acho que não mudei muito em relação o Brasil não mudou muito em relação ao que era antigamente. Né? O Brasil está aí, tem dinheiro outra vez, com a situação difícil, né? E naquela época era a mesma coisa. O Brasil estava quebrado por causa fundo em loan, exatamente. Da crise econômica, exatamente. Né? Teve a época do encilhamento do Rui Barbosa. Sim, o encilhamento. Então o Brasil emitiu demais, criando empresa que não existia, emitiu muito papel que não tinha valor nenhum. Então o Brasil quebrou na época. Quando começou a República, o Brasil estava quebrado. Então começa nessa época, né? Quais são as influências que você considera que tem na literatura? Sim. Você é mineiro. Sou mineiro. Minas é uma escola literária importante, mas imagino que você deve ter lido também. Não, eu li, como eu estava dizendo para você antes de começar o programa, Roberto, eu adoro Dostoiévski, para mim o melhor escritor. É um escritor profundo e eu sofri muita influência dele. Escritor russo. Escritor russo, exatamente. Gosto de Tolstói, mas o meu principal é Dostoiévski, porque ele faz uma análise, abordagem psicológica muito profunda dos personagens dele. Os romances de Dostoiévski, na verdade, são ensaios, não são romances, são quase que ensaios. Eu estava dizendo para você, o Crime e Castigo, por exemplo, um ensaio sobre a culpa. Os irmãos Karamazov, por exemplo, um ensaio sobre o parricídio, sabe? O Freud, quando leu o Crime e Castigo, considerou o maior romance jamais escrito.
porque ele faz uma análise, uma abordagem psicológica muito profunda dos personagens dele. A literatura tem essa capacidade, né? O Karl Marx que falava, quem quer entender a França, leia Balzac. Exatamente. Outra coisa, eu li demais Balzac, Comédia Humana, eu li toda a Comédia Humana, tem lá em casa, eu li toda a Comédia Humana. Então, eu sofri muita influência desse pessoal, né? Essas pessoas, autores que escrevem, fazem uma abordagem psicológica. É interessante você falar isso, aliás, porque tem muita discussão hoje em dia, essa coisa de valorizar, por ser o Brasil um país sempre em crise, né? Sim. Valorizar as ciências exatas, né? Sim. E como se ciências humanas não fossem importantes, né? São E você importantes. é um físico, Aham. engenheiro Não, eu nuclear e que adora ler, né? Literatura. Mas eu acho que tudo é importante, Roberto. Sabe, as coisas são todas interligadas. Não tem uma coisa mais importante que outra. Essa parte de cientificismo que existe no Brasil hoje é muito ligada à cultura americana. É verdade. Americana tem esse negócio de pesquisa, dessas universidades. Separar, né? Separar, exatamente. Hoje em dia as coisas estão muito interligadas. Eu acho que não tem nada a ver. O conhecimento é universal, né? Universal, é uma coisa só, sabe? A medicina hoje, por exemplo, é muito holística, né? Não tem nada de separado. A tendência é unificar tudo. Se falar em medicina, acho que o maior, se não o maior, mas um dos maiores escritores brasileiros. Pedro Nava. Pedro Nava era médico e eu estava lembrando aqui de Guimarães Rosa, Guimarães né? Rosa, exatamente. Que era médico Era também, mesmo, né? Foi um grande escritor, um grandíssimo escritor, Talvez que tenha- inovou. Talvez falte um pouco isso aos cientistas, Exatamente, né? Também uma de visão hoje em dia. humanística, exatamente. Lerem, né? Romances, Exatamente. né? Mas todo grande cientista tem uma parte humanística muito grande. É O verdade. próprio Einstein, por exemplo, ele era um Aliel cara Paioni, voltado à filosofia. escritor. Todo grande cientista, no fundo, termina sendo um grande filósofo, nada mais do que um grande filósofo. É Todos verdade, eles. é. Quando a pessoa é muito medíocre, a pessoa separa muito e fica muito restrita àquele tipo de coisa. Mas quando o cara tem uma visão grande sobre as coisas, ele, no fundo, ele acaba descambando para a filosofia, sabe? Para pesquisar as últimas coisas, né? É verdade. Todo grande escritor, todo grande cientista é um grande filósofo. Na verdade, é essa. É. Léo, como é que a gente faz para encontrar o seu livro? Meu livro é uma exatamente. editora pequena, É. não é uma editora muito conhecida, você é um Pandora, autor exatamente, estreante, vamos dizer assim, né? Como é que faz para encontrar o seu livro? O meu livro você pode comprar na Saraiva, lá em São Paulo, tá? Ou entra no Facebook, ali é o Paioni no Facebook, tem lá Você usa as redes sociais? Uso sim. Ah, Tem o legal. Facebook, Instagram, pode comprar pelo Instagram ou pelo Facebook. Aliel Paioni, autor de Sol e Sonhos em Copacabana, um livro que mistura aí ficção com a história do Brasil do começo do século. Aliel, obrigado por vir ao Casa das Obrigado, Palavras. foi meu, agradeço demais a oportunidade, Roberto. Foi um grande prazer conhecer você pessoalmente. Você é uma pessoa, um jornalista conhecido. Conheço você de Belo Horizonte já, e todo mundo conhece. O seu Roberto Seabra é um nome Que conhecido. bom. Então, Sucesso aí Muito na obrigado. divulgação do E seu vocês livro. gostando do livro, vocês divulgam o livro. Claro, e tá que bom? venham os outros aí, a Vamos trilogia se continuar. complete. Final do ano, começo do ano que vem, eu lanço o segundo livro. Que bom, vamos aguardar então. Tá bom. Obrigado, ok. viu? Nada, obrigado a você. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva pra gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br. Então ligue 0800 619 619, é de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Seguem na tela os créditos finais.